Deixa eu pôr aqui. Na aula de hoje, nós vamos estudar os adjetivos. Vocês já estudaram essa classe, então nós vamos fazer uma revisão e vamos aprofundar o nosso conhecimento. Para que servem os adjetivos? Bem, vocês já sabem desde pequenos que os adjetivos são termos que modificam e caracterizam os substantivos aos quais eles se relacionam, né? Ao modificar, esse adjetivo pode se referir a uma qualidade, por exemplo, livro bom, um modo de ser, aluno estudioso, a uma aparência ou a um aspecto, livro grande, ou ao estado de alguém, aluno organizado. Bem, os adjetivos também estabelecem com os substantivos algumas relações de tempo, espaço, propriedade, finalidade, etc. Vejam, prova trimestral é uma relação de tempo. Livro do professor, relação de propriedade. Caderno de atividades, é uma relação de finalidade. E os adjetivos, como eu já disse, expressam todas essas características. Então, eles se relacionam com substantivos, ok? Mas eles não precisam necessariamente posicionar-se ao lado de um substantivo. Eles podem estar distantes. Vejam, com a chegada do inverno, os dias claros começam a se tornar escuros e frios. Claros está ao lado de dias e caracteriza dias. Escuros e frios estão distantes de dias, mas também são adjetivos. Então, ele se relaciona com o substantivo, mas não necessariamente precisa estar ao lado do substantivo. Isso vai ter consequências lá na nossa concordância nominal. Daqui um pouquinho a gente vai ver o que é isso. Antes, eu quero falar para vocês o que são locuções adjetivas. Vocês já sabem que toda expressão formada por uma preposição mais outra palavra é uma locução. No caso dos adjetivos, essa expressão precisa funcionar como um adjetivo, certo? Ou seja, associar-se a um substantivo para caracterizá-lo. Menina brasileira, brasileira é um adjetivo, agora eu vou usar uma locução adjetiva. Menina do Brasil. Eu tenho uma preposição e um substantivo. Então, do Brasil é uma locução adjetiva. Alguns adjetivos podem ser substituídos por locuções adjetivas, mas nem todas as locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos. Vejam, transporte escolar, transporte da escola. Pasta dental, pasta de dente. Menina brasileira, menina do Brasil. Mas não existe um adjetivo correspondente a sobre viagens, nem com pimenta, né? Não existe o adjetivo, por exemplo, pimental, chocolate pimental, igual existe para pasta de dente, pasta dental, né? Não existe o adjetivo sobre viagens, o adjetivo viagers, não, igual escolar. Não existe esse adjetivo. Então, nem sempre a locução adjetiva vai poder ser
substituída por um adjetivo. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos eruditos. Olhem só, erudito significa erudição. Tudo o que se aprende por meio dos estudos, dos livros, né? São esses adjetivos diferentões. De abelha, apícola. De fábrica, fabril. De açúcar, sucarino. De lago, lacustre. De fera, beluíno, feroz, ferino. De abóbora, cucurbitáceo. De abutre, vulturino. De águia, aquilino. De aluno, discente. Então, são adjetivos eruditos que nós aprendemos por meio da leitura, né? Estão relacionados a essa cultura letrada, ok? Uma curiosidade, deixa eu ver se eu botei aqui, não botei nesse outro slide, então eu vou falar para vocês. Existem 2 adjetivos eruditos para água. Água pluvial e água fluvial. Vocês sabem qual é a diferença entre água pluvial e água fluvial? Pois bem. Não. Como é o nome daquele Não. time lá do Rio de Janeiro, que é vermelho, verde Flamengo. e branco? Flamengo. Fluminense. Fluminense. Ele é um time de que lugar mesmo? Rio de Janeiro. Ele é um time Rio, carioca. do Rio. Então, quando a água é do rio, a gente diz fluvial, com F-L-U. Fluvial. Quando a água é da chuva, a gente diz pluvial. Agora, vocês nunca mais vão esquecer. É só lembrar do time Fluminense e lembrar do rio. Se é rio, é fluvial. Se é chuva, é pluvial. E uma curiosidade, essas palavras têm uma origem latina, por isso elas são eruditas. As pessoas buscaram lá na língua latina, lá nos livros de língua latina, esses adjetivos. Vocês sabem que o latim deu origem à língua portuguesa, à língua francesa, à língua italiana, à língua espanhola. E em francês, por exemplo, a palavra chuva é pluie. Pluie é chuva. Então, a mesma origem latina que formou a palavra pluie em francês, formou a palavra pluvial em português. Porque pluvial é de chuva e fluvial de rio. Como os adjetivos se classificam? Bem, os adjetivos podem ser classificados quanto à forma, ou seja, eles podem ser simples ou compostos, e quanto à origem, eles podem ser primitivos ou derivados. Então, vejam. Simples. Feliz, cansado, jovem, paulista, brasileiro. Tem apenas um radical. Compostos. Bem-humorado, mal feito. Tem mais de um radical. Primitivos. Claro, longe, livre, grande, vermelho, azul. Palavras que dão origem a outras palavras. O que é radical? Radical é uma parte da palavra. Por exemplo, feliz é um radical. Com a palavra feliz, eu posso formar a palavra felizmente, infeliz, infelizmente. Essas 4 palavras, feliz, felizmente, infeliz e infelizmente, são da mesma família. Elas compartilham o mesmo radical, que é feliz.
né? Pensando num substantivo agora, a palavra menino. Menino, menina, meninos, meninas, menininhos, menininhas. Tem um radical que é menin, né? Termina em N. Isso é um radical, ok? Bom, então nós estávamos vendo aqui os simples, compostos, primitivos, derivados. Elogiado, estudante, ambiental, poético, são palavras que derivam de outras palavras. Elogiado, de elogio. Estudante, de estudar. Ambiental, de ambiente. Né? Poético, de poeta, e por aí afora. Existem também os adjetivos pátrios. E como o nome indica, são os adjetivos que se referem aos continentes, países, regiões, estados, etc. Aí vocês conhecem, né? Brasileiro, por exemplo, bife à milanesa. Quem gosta de bife à milanesa? É um bife característico da região de Milão. Quem gosta daquele esporte radical? Tirolesa. É um esporte da região do Tirol, né? Então, adjetivos pátrios são esses adjetivos que se referem a lugares. Como os adjetivos se flexionam? Os adjetivos flexionam-se em gênero e número. Para quê? Para concordar com os substantivos a que se referem. E eles também variam em grau. Em geral, o processo de formação do feminino e do plural é o mesmo observado no caso dos substantivos. Então, lá para a formação do plural, vocês podem acompanhar aquela mesma tabela dos substantivos, que é a mesma coisa para os adjetivos. Agora, a flexão de gênero. Bom, os adjetivos, tal como os substantivos, também são biformes e uniformes. Biformes têm duas formas, uniformes, uma forma. Vejam. Então, os biformes têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, lindo, linda. Cru, crua. Português, portuguesa. Orador, oradora. Né? Esse aqui do português, vejam que a gente escreve com S, né? Português e portuguesa. Por quê? Porque é uma palavra que é um adjetivo, né? É um adjetivo pátrio. Então, tirolesa é com S, porque é um adjetivo pátrio. Milanesa é com S, porque é um adjetivo pátrio. Calabresa, quem diria calabresa vem da região de Calábria. Então, calabresa é com S. Essas palavrinhas são adjetivos no feminino e são adjetivos pátrios, então nós vamos escrever com S. Agora pensem nos que terminam em ão, né? Chorão, chorona. São, sã. São significa saudável. Homem são, mulher sã. Quando termina em eu, né, fechado, europeu, aí vira eia no feminino, europeia. E também, quando termina em el, som aberto, vai virar oa com som fechado, ilhéu, ilhoa. Esses são os biformes, né? Agora, há adjetivos que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Então, eles vão ser uniformes. Aqueles que terminam em a, agrícola, silvícola, cosmopolita, homem cosmopolita, mulher cosmopolita. Árabe, homem árabe, mulher árabe. As palavras que terminam em e. Breve, assunto breve, conversa breve.
Cosmopolita, Bernardo, é uma pessoa que tem hábitos que respeitam várias culturas. Então, pensa, nós podemos dizer que a cidade de Nova York é uma cidade cosmopolita. Por quê? Nós temos várias culturas ali. Então, a gente pode dizer que são pessoas que vivem em grandes centros urbanos, né, as grandes cidades, e também nesse sentido de algo que nós temos características diversas num único lugar. Isso é cosmopolita. Por exemplo, Londres é uma cidade cosmopolita, porque existem pessoas de todos os lugares lá em Londres, né? Nova York também, Paris é uma cidade cosmopolita, São Paulo aqui no Brasil é uma cidade cosmopolita. Próximo. Os adjetivos que terminam em ense, ante e ente. Paraense, irritante, descrente, ouvinte, são exemplos de adjetivos uniformes. Quando termina em L, também é uniforme. Cordial, amável, infiel. Quando termina em ar, exemplar, ímpar, ou or também, né? Ou or, menor, inferior. Em Z, capaz, feliz, veloz. Em M, virgem, ruim, comum. Agora a flexão de número. Os adjetivos formam plural da mesma maneira que os substantivos simples. Ou seja, a terminação do plural varia conforme a terminação do singular. E nós já estudamos a dos substantivos, então podem voltar para aquela tabela que vocês vão entender os adjetivos. Agora, quando os substantivos são empregados como adjetivos, eles não variam. Vejam. Vinho. Vinho é um substantivo. Agora, se eu quero falar da cor, o vinho como um adjetivo, como uma cor, ele não vai variar. Então, eu não digo blusas vinhos. Eu digo blusas vinho. Porque eu estou usando o meu adjetivo, o meu substantivo como um adjetivo. Camisa rosa. Camisas rosa. É um substantivo funcionando como adjetivo, então não varia. Como regra geral, nos adjetivos compostos, somente o último elemento deve variar. Então, veja. Luso-brasileiro, né? Contrato entre Brasil e Portugal. Luso-brasileiro. No plural, luso-brasileiros. Missão luso-brasileira, missões luso-brasileiras. Se o último adjetivo, se o último elemento, melhor dizendo, do adjetivo composto, né, for um substantivo, ele fica invariável também. Blusa azul petróleo, blusas azul petróleo. Os adjetivos azul marinho e azul celeste são invariáveis. No caso de surdo-mudo apenas, é que os dois vão para o plural, surdos-mudos. Como acontece a concordância em número entre adjetivos e substantivos? Vejam, se o adjetivo vem depois de dois ou mais substantivos, pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Então, a candidata foi eliminada por atitude e comportamento incorreto. Então, está concordando com o mais próximo, que é comportamento. A candidata foi eliminada por comportamento e atitude incorreta. Está concordando com o mais próximo, que é atitude. Atitude incorreta. Ou a candidata foi eliminada por atitude e comportamento incorretos. Os dois
agora estão dentro desses adjetivos. Os dois foram incorretos, né? Incorreto está concordando com os dois. Aqui só a atitude foi incorreta e aqui só o comportamento. Aqui concordou só com o mais próximo, nas duas primeiras. E na última concorda com os dois. Olha só, não importa se aqui está o comportamento por último ou se está a atitude. Se eu ponho no plural, sempre o masculino prevalece. Então, mesmo que a atitude esteja mais perto neste último exemplo do adjetivo, eu vou falar incorretos. Por exemplo, se eu vou falar com vocês, eu sempre falo turma, né? Ou poderia falar meninos. Eu incluiria as meninas nesses meninos, se eu quero falar para todo mundo. A mesma coisa aqui para os adjetivos, tá? O masculino engloba o feminino e o masculino na concordância. Se o adjetivo vem antes de dois ou mais substantivos, ele vai sempre concordar com o mais próximo. Então, se ele vem depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois, né? Se ele vem antes, é sempre com o mais próximo. Ele foi submetido a novos testes, então esses novos têm que concordar com testes obrigatoriamente. Eu não posso dizer novas testes, né? Ele foi submetido a novas entrevistas e testes. Ok? Agora a flexão de grau. Já estamos terminando. Os adjetivos sofrem flexão de grau para indicar a intensidade da qualidade que expressam. E esse grau pode ser comparativo ou superlativo. O comparativo compara, né, um ser em relação a outro. A característica de um ser em relação à característica de outro ser. Então, pode comparar para falar de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. E o absoluto ou relativo é para o superlativo. Vejam, para que serve o grau comparativo? Como eu já disse, para comparar as características de um ser em relação a outro. Ou mesmo duas características de um mesmo ser. Vejam, o filme foi mais comovente que o livro. Então, aqui eu estou comparando o filme com o livro. Estou dizendo que a característica comovente é mais forte no filme do que no livro, né? De igualdade, o filme foi tão comovente quanto o livro. Eu estou comparando a característica de ser comovente entre livro e filme, e estou dizendo que os dois estão no mesmo nível, né? Inferioridade, estou comparando a mesma característica, os mesmos seres, mas agora estou dizendo que um é menos comovente do que o outro. Então, o filme foi menos comovente que o livro. E para comparar duas características de um mesmo ser, funciona da mesma maneira, mas aí eu vou colocar duas características na minha frase. Até agora a gente estava analisando uma característica e dois seres, vejam. Filme e livro, dois seres, uma característica, comovente. Agora, filme é o ser e tenho duas características, surpreendente e envolvente. O filme 3D é mais surpreendente que envolvente. Então, a característica surpreendente se sobressai em relação à envolvente, né? Aqui, os dois são iguais, surpreendente e envolvente estão no mesmo nível, e no último exemplo, o filme 3D é menos surpreendente que envolvente. Então, o que se sobressai aqui é a característica de ser envolvente. Para que serve o grau superlativo, que é aquele outro exemplo? Nós vimos ali, né, que tem o comparativo e o superlativo. Nós vimos o comparativo, que é para comparar, e agora vejam o superlativo. Bom, o superlativo serve para indicar
a intensidade de uma característica em um ser, certo? E aí ele pode ser absoluto, que é para destacar as características de um único ser, e pode ser relativo, que relaciona a característica de um ser ao grupo a que pertence. Então, vejam, absoluto. Pensem na forma de governo absolutismo. Tem um único governante, o rei. O rei decide tudo, né? O rei é juiz, o rei manda nas terras, o rei faz todas as decisões. Isso é o absolutismo. Então, no adjetivo absoluto, no grau superlativo absoluto, nós temos um único ser. No relativo, é relação, né? Tá falando da intensidade da característica, mas em relação a outros seres. Vejam, como ocorre essa flexão. Então, grau normal, exercício fácil. Aí eu tenho exercício facílimo, né? É o exercício em comparação a ele mesmo, né? Como eu fiz nesse absoluto sintético? Bem, eu tenho um adjetivo que é fácil e acrescentei o sufixo ílimo, né? O imo, no caso. Então virou fácil, facílimo. Esse imo é a parte que eu adicionei para falar que ele tem essa característica exagerada, né? Agora, ele pode ser analítico. O que é analítico? É quando eu tenho mais de uma palavra para falar algo. Então, vejam, exercício muito fácil. Aqui eu tenho mais classes envolvidas. Eu tenho o advérbio e o adjetivo. O advérbio muito e o adjetivo fácil. Então, eu uso a palavra muito para intensificar a característica fácil. Isso é o analítico. No sintético, não. No sintético, eu tenho só o adjetivo. Vejam, sintético é uma classe apenas, analítico, duas classes envolvidas. Agora vamos ver o relativo de superioridade. O mais fácil dos exercícios. Classes envolvidas. Artigo, adjetivo e preposição. Procedimento. Coloco a expressão o mais de. Então fica o mais fácil dos exercícios. Aqui eu estou comparando um exercício a todos os outros que existem. E entre todos os que existem, aquele é o mais fácil. E se for relativo de inferioridade, o menos fácil dos exercícios. Classes envolvidas, as mesmas. E procedimento, acréscimo da expressão o menos de ao adjetivo. Certo? Então é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então agora eu vou passar para vocês alguns exercícios.